Bem, vamos continuar a nossa aula de história. A nossa aula de história deverá continuar até 10h45, pelo menos essa é a previsão. Na nossa aula vamos estar explorando, o ano de 1979. Quando então a anistia (15 de março) assume João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo assume a presidência da República em 23 de março. Greve do dia 13, o governo intervém no ABC em São Paulo. O governo intervém contra a greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo. 29 de maio tem início o Congresso Nacional do Estudante em Salvador, Bahia. Inicia a reconstrução da UNE. Então, 29 de maio de 79, a reconstrução da UNE em Salvador, Bahia. Acontece a reconstrução da UNE em Salvador, Bahia. Um Congresso Nacional que reúne os estudantes na Bahia. Em 28 de agosto de 79, o Congresso aprova a anistia. Portanto, o Congresso Nacional aprova a anistia. Com a lei da anistia, é permitida a volta de exilados políticos, entre eles ex-governador Leonel Brizola e Miguel Arraes, e o dirigente comunista Gregório Bezerra. Portanto, o Brasil aos poucos vai voltando à sua rotina normal. Isso em 1979. Em 21 de novembro também de 79, reforma política. O que aconteceria nessa reforma política? Se extingue os partidos, o fim da Arena e do MDB. Fim da Arena e do MDB. Em 30 de novembro, 30 de 11 de 79, João Batista Figueiredo, presidente do Brasil, em visita a Florianópolis, é alvo de manifestações contrárias ao governo. Então, Florianópolis, Santa Catarina,
protestos contra o governo de João Batista Figueiredo. Portanto, o governo já encontrava uma rejeição muito grande. A ânsia do povo pela democracia. Estreia no Rio de Janeiro, em termo cultural, a peça teatral Rasga Coração, de Viana Filho, proibida em 74. É lançada em São Paulo o livro Que é Ex-Companheiro, do ex-exilado político Fernando Gabeira. O abrandamento da censura permitiu que Chico Buarque lance um disco que contém músicas proibidas pela ditadura, como Cálice e Apesar de Você. Então, o abrandar da censura. Eu acho que o governo querendo ser agradável para conquistar o eleitorado. 1980, em 27 de janeiro, 27 de 1, bomba, né? Na criação do PMDB. Na criação do PMDB. Um partido de oposição. 30 de janeiro, PDS aprova o seu programa. Então, Partido Democrático Social aprova o programa. Portanto, o PDS passava a ser o partido do governo republicano militar. Em 10 de fevereiro é aprovado o Manifesto de Criação do Partido dos Trabalhadores, que reúne forças políticas de esquerda. 10 de fevereiro de 1979, aprovado o Manifesto do PT, né? Então, em 10 de fevereiro de 79, a criação do Partido Trabalhadores do PT, que reúne forças políticas de esquerda. Em 14 de março, de 79, aliás, estou equivocado em relação às informações, que é 1980, essas aulas ao vivo tem dessas coisas. 1980 é aprovada a criação do PT. Então, não podemos regredir. 14 de março de 80, o Pasquim é apreendido, é mesmo? Apreendido, né? Pela censura. Censura nunca mais.
Era o que se dizia na democracia do país. Então, o Pasquim é apreendido pela censura em 14 de março de 80. O que acontece no dia 1º de abril de 80? 1º de abril de 80. Milhares de metalúrgicos do ABC entram em greve. Greve no ABC. O governo intervém no sindicato de São Bernardo do Campo e Santo André. São presos vários líderes sindicais e políticos. Então, vamos ao avanço da história. (30 de junho de 1980), um acontecimento religioso. João Paulo II chega ao Brasil, é a primeira vez que o Papa visita o país, né? João Paulo II chega ao Brasil, primeira vez que um Papa visita o nosso Brasil. Em novembro, o Congresso Nacional restabelece eleições diretas para governador de estado. Novembro de 80, Congresso restabelece eleição direta para governador de estado. Importante informação, não só lida, falada, mas também escrita, né? Em novembro de 1980, o Congresso restabelece eleição direta para governador de estado. Ninguém sabia o que estava acontecendo no país, né? Não sabia, principalmente as crianças, não sabia o que estava acontecendo no país, mas a história estava acontecendo e a mudança estava acontecendo. Aos poucos, a mudança viria a acontecer. 1981. A Fundação Getúlio Vargas divulga a inflação. A inflação de 80. (110,2%). Recorde. Quer dizer, mais um abacaxi para o governo de Figueiredo. 30 de abril. O que foi que aconteceu em 30 de abril? 30 de abril de 81. Durante show de comemoração do Dia do Trabalho, no Rio de Janeiro, Rio Centro, uma bomba explode dentro de um automóvel ocupado por 2 agentes do Exército. Suspeita que a bomba, por acidente, destinava-se a atentar contra os participantes do evento. Então, em 30 de abril aconteceu a bomba no Rio Centro. Bomba no Rio Centro.
Rio de Janeiro. Filmes brasileiros, eles não usam Black Tea, Léo Isma e Pichote, A Lei do Mais Franco. Jack Babenco recebia um prêmio no exterior. Em 1982, 2 de janeiro, a brasileira Maria Pêra é proclamada a melhor atriz de cinema no ano de 81 pela Sociedade Nacional de Críticos no Cinema nos Estados Unidos. 15 de novembro, eleições. 15 de novembro de 82. Nessa eleição para o Senado, para senadores, né, eleição para senadores, deputados, governadores, prefeitos, e vereadores. Portanto, 15 de novembro de 82, eleições para senadores, deputados federais e estaduais, né? Governadores, prefeitos e vereadores. A eleição de 1982, ela essa eleição de 1982 deu vitória para oposição. Quer dizer, o governo enfrentaria minoria no Congresso. Lógico que essa minoria do governo no Congresso, ele teria que fechar o Congresso para continuar mandando no Poder Executivo, então ele não conseguiria mandar. Então vamos para 1983. 18 de fevereiro de 1983, o Cruzeiro, nosso dinheiro, né, sofre desvalorização. De 30% em relação ao dólar. Portanto, o governo perdia as rédeas, e não conseguia emplacar na economia. Lembrando que todas as ações do governo teriam que ser levadas ao Congresso para aprovação. Como o governo não tinha maioria no Congresso, estava muito difícil manter esse governo militar. 4 de abril de 83, em 4 de abril de 83, houve uma passeata contra o desemprego em São Paulo. Termina em quebra-quebra, saca supermercados,
e prisão a centenas de pessoas. Portanto, o governo estava perdendo as rédeas da situação. O governo estava perdendo o controle do Congresso e das regras da situação. Já não cabia mais implantar antigos golpes militares. Já não havia essa possibilidade. Então, 1984, diretas já. O povo queria tomar as rédeas. (10 de janeiro de 84), julho, Carlos Prestes, é expulso do PCB, Partido Comunista Brasileiro. 25 de janeiro, 25 de 1 de 84, comício na Praça da Sé, em São Paulo. Na Praça da Sé, em São Paulo. Comício reúne uma multidão em favor das eleições diretas para presidente da República. Inicia uma série de grandes manifestações pelas diretas já. Então, diretas já. Direta já. Então, assim, vamos caminhando para governo presidencial. Marcar o tempo da aula aqui, apesar de ter apagado aqui, para não perdermos o fio da meada. Em 10 de abril de 84, 1 milhão de pessoas na Candelária. Um milhão de pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro. Diretas já. Outro comício para diretas. Diretas já. 16 de abril, outro comício. 16 de abril de 84. No Vale do Anhangabaú, São Paulo. 16 de abril no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, mais 1 milhão de pessoas clamando por diretas. O que acontece, né, na história?
Vamos continuar esse resumo histórico. Importante ler sobre a história, veja vídeos sobre a história, nesse processo que deve levar alguns meses para a preparação para enfrentar concursos e também para enfrentar o Enem. 25 de abril de 84, emenda das diretas é rejeitada. Não sabemos direito se essa emenda foi rejeitada pelo Congresso por pressões do governo. Não sabemos. Então, 1985, vamos continuar a nossa história. Vamos continuar a nossa história. (15 de janeiro de 1985). Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito presidente da República pelo Congresso Nacional. Tancredo Neves eleito pelo Congresso. Ele é eleito pelo Congresso na criação da nova República. Nova República. Sabemos que foi a última eleição direta. 480 a 180. O seu opositor foi Paulo Maluf. Paulo Maluf era então o seu opositor. Em 4 de março, Tancredo Neves sofre cirurgia no Hospital de Base de Brasília, 12 horas antes de assumir a presidência. Portanto, estava complicado para Tancredo Neves assumir o governo. Portanto, (4 de março de 85, Tancredo sofre cirurgia. Sendo assim, (15 de março de 85, assume seu vice, José Sarney. Portanto, 15 de março, José Sarney assume interinamente a presidência da República.
Quer dizer, ele assume interino. Para você ver como a história nos traz detalhes importantes. Em 21 de abril, Tancredo Neves morre no Instituto do Coração, em São Paulo. Então, 21 de abril, Tancredo falece. Um grande problema se instala na República. 22 de abril, Sarney se efetiva. Portanto, 22 de abril, Sarney torna-se presidente efetivo da República. Em 22 de novembro, o Congresso Nacional aprova a emenda que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Finalmente, a notícia boa desse avanço da República. Bem, aqui nós temos um resumo histórico. Lógico que sabemos que existem muitas lacunas que devem ser estudadas. Aqui é só um básico para você se atentar mais à história. É mais ou menos como chegarmos a um vídeo falando de passagens bíblicas e você deve se aprofundar nas passagens bíblicas. Quer dizer, não deve ficar só em frases ou resumos. Tem que se aprofundar. Em 22 de novembro de 1985, Congresso aprova a emenda que convoca a Constituinte. Esta iria se preocupar em fazer uma nova Constituição. Portanto, a história avança, o Brasil vai amadurecendo e as verdades da República vão sendo esclarecidas, pelo menos as pessoas vão tendo mais segurança no que vão decidir sobre o seu país. 1986, lembre do Plano Cruzado. Plano Cruzado. Em 28 de fevereiro, José Sarney decreta o Plano Cruzado que congela preços por um ano. Substitui o cruzeiro por cruzado, permite somente reajuste anual de salário e cria o seguro-desemprego. Portanto, congela os preços, o Plano Cruzado. Sarney congela os preços e salários, por um ano. Mas é importante destacar cria o seguro-desemprego.
cria o seguro desemprego. Portanto, vamos ao mês de junho. Junho de 86. O que acontece nesse mês de junho? A carne, o leite e seus derivados começam a faltar no mercado. Comerciantes atribuem o colapso do abastecimento aos frigoríficos e pecuaristas, que estavam cobrando preços acima dos tabelados. Portanto, falta de carnes e produtos pecuários, né? Falta de carnes, e aí entra a história do ágio. 15 de novembro de 86, nós vamos ter eleições para senadores, deputados, eleições para senadores, deputados, que vão compor a Assembleia Constituinte, governadores e deputados. Então, deputados, governadores, bem, o PMDB faz 21 governadores. Lembrando que o PMDB era o partido de Sarney. Portanto, ele elegeu 21 governadores. Quer dizer, tudo caminhava para possivelmente, após a Constituição, finalmente eleições diretas. Bem, resta saber se ainda hoje chegaremos às eleições diretas. Então, vamos ao ano de 1987. Em 1987, instala-se a Constituinte. De fevereiro, instala-se a Constituinte Assembleia Nacional Constituinte. Quinta da história. Quinta da história. Governo Sarney inicia o descongelamento. Autoriza o reajuste nos preços de vários produtos. 3 de fevereiro de 87. Reajuste dos preços. E é aqui que o governo vai perder a sua popularidade, porque a inflação vai estourar. Em março, o que acontece em março de 87,
Onda de greves paralisa metalúrgicos, petroleiros, marítimos, professores, universitários, funcionários dos correios e bancários, que reivindicam reajustes salariais. Então, onda de greves. Por reajuste. Lembrando que os preços estão lá em cima. Lembrando que os preços estão lá em cima. 2 de agosto. Em 2 de agosto de 87. Em 2 de agosto de 87, o PT lança o deputado federal Lula presidente. Portanto, em 2 de agosto de 87, o PT lança deputado federal Lula como presidente. Quer dizer, já era uma ação de mais um candidato de esquerda, uma vez que o partido do presidente Sarney já era um partido de esquerda, né? Então vamos tocar a nova Constituição. Vamos tocar no assunto da nova Constituição. A nova Constituição. Em 1988, 2 de junho. Mandato 5 anos. Mandato de 5 anos para Sarney. Marca para 15 de 11 de 89 a eleição direta. Portanto, é a nova Constituição de 1988. Em 2 de junho, mantém o mandato de 5 anos para Sarney, marca para 15 de novembro de 89 a eleição direta. Portanto, a nova Constituição, ela já começava a atender os anseios do povo. A Constituição realmente cidadã, mas que precisa ser respeitada em todos os aspectos, pois uma pequena falha na Constituição poderá prejudicar muitas pessoas. Portanto, a Constituição de 1988, com certeza, a melhor Constituição para o nosso país. De todas as Constituições, com certeza a de 88 foi a melhor. Em 24 de junho de 88, fundam o PSDB, né? Em 24 de junho de 88 foi o PSDB. Lembrando
que pessoas dissidentes do PMDB fundam o PSDB. Quer dizer, do PMDB, os dissidentes resolveram fundar o PSDB. Em 5 de outubro, 5 de 10 de 88, promulgada a Constituição. Pronto. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição. Constituição que tem durado. Constituição que tem trazido muitas conquistas. Constituição que tem sido também desafiada, né? É a Constituição que nós temos com emendas que buscam favorecer a população brasileira. Na próxima aula nós vamos continuar de onde nós terminamos. Da Constituição até os dias atuais será a nossa próxima aula. Até nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, convide os colegas para se inscrever, curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas, colaborem com nossos vídeos fazendo perguntas, dizendo o que vocês querem ver nas próximas aulas. Vamos ter muitas aulas de história daqui para frente. Até nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus. Até a nossa próxima aula.